Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar de mais uma egressa, né, do programa de pós-graduação em Linguística do IEL, né, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E eu estou aqui hoje com a Letícia Kohlberg, né, para a gente conversar sobre a pesquisa dela. Bom, eu sou Tuane Figueiredo, eu sou doutoranda em Linguística pelo IEL, da Unicamp. E a gente vai falar da pesquisa da Letícia, né, a tese dela, que foi defendida aqui no IEL, e tem o título de O papel da informação de fronteiras prosódicas para a compreensão de sentenças stripping por crianças adquirindo o francês e o português brasileiro. A Letícia fez uma parte do trabalho na França, né? O ano de conclusão da tese, né, a defesa, foi em 2020, com orientação da professora Bernadette. E o período sanduíche que ela fez na França foi de 2018 a 2019, né? Com períodos intercalados, na École Normale Supérieure de Paris, com a coorientação da professora Anne Christophe. Né? E a Letícia atualmente está fazendo um pós-doc, né, Letícia? A gente pode comentar sobre isso também, né? Então, vamos lá. Letícia, vou fazer a primeira pergunta e aí a gente vai conversando, né? E aí vamos falando, tem perguntas sobre você, você vai contar um pouquinho para a gente sobre onde você estudou antes, como é que foi um pouco o seu percurso. Mas vamos lá. Como você explicaria para um público em geral em que consiste a sua pesquisa na sua pesquisa em linguística, né? Você trabalhou com aquisição de linguagem, certo? Certo. Então vamos lá. Oi, Tuane. Obrigada por me receberem aqui hoje. A minha área de pesquisa na linguística, ela é a aquisição de linguagem e também um pouco a psicolinguística. E, assim, para explicar um pouco o que é a aquisição de linguagem, né, a aquisição de língua materna, é o estudo de como as crianças aprendem a língua materna ou as línguas maternas, às quais elas são expostas durante os primeiros anos de vida delas. E dentro da área de aquisição de linguagem, você pode ter vários focos. Você pode olhar para a aquisição da gramática, para o aprendizado do léxico, para a morfologia, para questões semânticas, pragmáticas e assim por diante. Bom, o meu foco na aquisição de linguagem é a aquisição da gramática e também do léxico a partir da informação prosódica da fala. O que é a prosódia? A prosódia são as variações de entonação, os alongamentos, as pausas que a gente faz naturalmente quando a gente está falando e que dão pistas muito importantes para as crianças durante a aquisição de linguagem, tanto da estrutura gramatical da língua delas, quanto de fronteiras entre as palavras. Então, eu estudo como as crianças usam esse tipo de informação para acessar a estrutura e adquirir palavras novas dentro da língua materna delas. Muito bacana, ótimo. Letícia é uma colega aí de aquisição, né? E ajudou bastante com várias trocas, né, Letícia? Que bacana. Como você explicaria, então, o seu projeto de pesquisa atual? O que você está fazendo atualmente no seu pós-doc? Você continuou com aquisição de alguma forma, ou psicolinguística? Como que tem se desdobrado aí esse pós-doutorado? Então, durante o pós-doutorado, eu decidi sair um pouco dessa minha área de atuação principal, que é a aquisição de língua materna, e trabalhar com o aprendizado da leitura nos primeiros anos de alfabetização. Eu resolvi sair um pouco dessa área, um pouco para poder expandir os meus horizontes também, e também porque eu comecei a observar vários paralelos que a gente pode fazer entre o processamento da linguagem oral e da linguagem escrita. Que hoje em dia a gente tem muitos trabalhos que mostram isso com os adultos, mas nem tantos trabalhos que mostram com as crianças. Então foi por isso que eu resolvi entrar nessa aventura de trabalhar com o aprendizado da escrita, né, sair um pouco da minha área de aquisição de língua materna. Ai, desculpa. Eu ia perguntar, você pode emendar aí, eu ia perguntar para você falar, eu ia te perguntar, pedir para você falar um pouco sobre como que é fazer pesquisa com criança, né? Você continua, então, de alguma forma, né, esses anos todos de aquisição, como que é para você fazer pesquisa com criança também? Acho que é legal de falar isso, porque na linguística, eu não sei se as pessoas às vezes esperam que a gente faça pesquisa com criança, ou como é que funciona isso, né? Quando a gente vai fazer um experimento pensando no público infantil, né, pensando
que o seu sujeito de pesquisa são as crianças, seu sujeito não, né? O seu participante da sua pesquisa são as crianças, você tem que tomar cuidados diferentes de quando você vai fazer uma pesquisa com adultos, né? Porque as crianças, elas vão ter vieses diferentes dos adultos, as crianças, elas têm menos capacidade de controle de inibição, né? De inibição de algumas respostas que os adultos já conseguem inibir. As crianças, elas também têm menos controle executivo, menos capacidade de pensamento metalinguístico, né? Capacidade de pensar sobre o que elas conhecem, sobre o que elas julgam, que faz parte ou não faz parte da língua delas, né? Então, trabalhar com criança é você saber trabalhar de uma forma a falar a linguagem das crianças e a tentar contornar esses vieses possíveis que podem atrapalhar a performance das crianças no seu estudo em que você está pesquisando. Então, assim, nesse sentido é muito diferente do que trabalhar com adultos, né? Então, você tem que lidar com, por exemplo, o fato de que às vezes a criança está cansada e não vai responder da mesma forma. A criança pode entender completamente diferente o que você pediu para ela fazer. Você pediu para ela fazer A e ela entendeu B e não tem que fazer. E Então... essa área é bastante experimental, né? Essa nossa área, né? E você falando, né, que a criança pode entender de uma forma diferente, né? Por isso que a gente faz uma coisa que a gente chama de piloto, né? O que você poderia explicar um pouquinho como que é, o que é um experimento piloto, né? Porque é muito comum na área experimental a gente fazer isso antes para tentar antecipar algumas coisas, né? Sim, o experimento piloto é justamente o experimento que você faz, a primeira versão do seu experimento, que antes de você rodar para ter os seus dados definitivos, você vai rodar com um grupo menor de crianças para ver se realmente elas estão se comportando da maneira como você espera que elas se comportem. Não se elas estão dando a resposta que você quer, porque afinal de contas essa é a sua questão de trabalho, mas se elas estão entendendo a sua atividade, estão se comportando nessa atividade da forma como você achava que elas se comportariam. Desculpa. Imagina, exato, né? Porque a área experimental é isso, né? Você não vai buscar uma resposta ali pronta, né? É justamente tentar controlar o máximo possível através de um experimento, às vezes de um espaço também, né? Enfim, de vários elementos, controlar certos fenômenos, não os fenômenos, né? Mas o acontecimento, né? Pelo menos a manifestação deles, né? E a gente pode fazer bastante isso em linguística, né? Acho que essas áreas de aquisição e psico são talvez uma das mais experimentais, né, Letícia? Sim, com certeza. E quanto mais novo é o método de pesquisa que você está desenvolvendo, quanto menos pesquisa foi feita com métodos parecidos antes, mais você precisa pilotar, às vezes mais de uma vez, para ver se realmente o que você está tendo é aquilo que você está buscando pesquisar e não alguma outra coisa, né? Exato, esse ponto é bem importante mesmo, né? Porque é isso, a gente está fazendo ciência para avançar, né? Avançar fronteiras, né? E às vezes você não tem muito, né? Sobre um determinado fenômeno, aquilo que você quer estudar, então você tem que ir desenhando melhor, né? Fazendo isso que a gente chama o desenho do experimento, tem que ser bem arranjado, né? Sim, e sobre as exatamente. ferramentas que você usou, Letícia, na sua pesquisa, né? Como que foi isso, trabalhar? Porque você trabalhou com alguns aparelhos, certo? Sim. Então, eu acho que não sei se também no mestrado você também já tinha trabalhado. Eu acho que é legal de trazer isso também, né? Por exemplo, para a gente fazer pesquisas em linguística, a gente pode trabalhar com eletroencefalograma e coisas do tipo, enfim, não sei se as pessoas têm exatamente noção de que a gente pode fazer todas essas coisas, né, com experimento em linguística. Então, fala um pouquinho sobre como que foi essa parte mais instrumental, enfim, que te ajudou aí na sua pesquisa, por favor. Então, um dos métodos de pesquisa que eu utilizo mais com as crianças é o método de olhar preferencial, né, que a gente chama de olhar preferencial. A gente observa que quando você dá dois estímulos visuais para as crianças, dois ou mais estímulos visuais para as crianças, elas tendem a prestar mais atenção no estímulo visual que condiz com o estímulo auditivo, seja um estímulo linguístico, seja um barulho, por exemplo. Então eu não vou citar fontes, porque eu já não lembro mais de cabeça, mas tem, por exemplo, experimentos que mostram, se você mostra uma figura com três objetos e uma figura com dois, e a criança ouve três tons, assim, por exemplo, tan, 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 ela vai olhar mais tempo para a figura com 3 objetos do que a figura com 2 objetos. E o que a gente percebe é que isso pode ajudar a gente a também entender a interpretação que as crianças estão dando às sentenças que elas escutam.
Então, esse é o meu método principal de pesquisa, que eu trabalhei com ele durante o mestrado e também durante o doutorado. E para fazer essa análise do olhar preferencial, a gente usa um aparelho que se chama Eye Tracker, né, que é um rastreador ocular, né, em português, que é justamente um aparelho que vai analisar em que ponto da tela em que você está rodando o experimento a criança está olhando a cada tantos milissegundos do seu experimento, né? Então, ele vai gerar uma tabela no final de um experimento e vai mostrar a cada tantos milissegundos do experimento em que ponto exato da tela a criança estava olhando. E depois você pode usar isso para comparar com o que ela estava ouvindo naquele momento em que ela estava olhando para essas duas figuras, para esses dois vídeos, por exemplo. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha 2 sentenças possíveis que as crianças poderiam ouvir e cuja diferença era apenas uma diferença prosódica, que que transparecia a estrutura sintática diferente das sentenças. Então, por exemplo, eu tinha uma sentença do gênero o tigre está cutucando o pato também, e uma outra sentença do gênero o tigre está cutucando o pato também. Então, você tem o tigre que está cutucando o pato, e uma outra sentença, o tigre e o pato estão cutucando. E eu mostrava uma dessas sentenças para cada criança, e elas viam 2 vídeos ao mesmo tempo. Um vídeo em que o tigre estava cutucando o pato, e um vídeo em que o tigre e o pato estavam cutucando um terceiro personagem. E a gente, olhando para o comportamento de olhar preferencial das crianças, a gente percebe que elas passam mais tempo, não o total do tempo, porque as crianças elas vão se interessar pelos 2 vídeos, porque os 2 vídeos são interessantes, mas a maior parte do tempo olhando para o vídeo correspondente ao que elas estão ouvindo, né? A prosódia relacionada com o que elas estão ouvindo. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, exato, né? De mostrar, né? Experimentalmente, né? Fica muito legal de observar a questão dessa área linguística de estudo, né? A prosódia, né? Como que isso se correlaciona de fato, né? E é legal quando a gente mostra assim para as pessoas, né? Isso é um experimento em linguística, né? E tudo mais. É muito bacana de ver, né? E como as crianças, qual foi a idade das suas crianças? Eu testei crianças de 3 a 4 anos, e na França, além do grupo de 3 a 4 anos, a gente também testou um grupo de 28 meses, porque a gente queria ver, depois de ver que as crianças de 3 a 4 anos se comportavam da forma como a gente previa, a gente quis ver se as crianças de 28 meses também conseguiam compreender essa sentença. É bem pequenininho, né, Letícia? É Sim, bem bacana poder fazer, né, o avanço, né, científico, poder fazer trabalho com um bebezinho assim, né? Tem gente que trabalha com crianças a partir de 12 meses ou até antes, né? A gente tem trabalho em outras áreas, usando outras técnicas que trabalham com crianças recém-nascidas, né? E até crianças dentro do útero, né? Com o eletroencefalograma, então... Isso é linguística, gente. Isso é linguística, né? Sim. É muito bacana. Viu? Me conta um pouco pra gente, então. Em que cidade, estado você nasceu, né? Morou? Como que foi um pouco o seu percurso, né? Antes de estudar na Unicamp? E de onde você vem, Letícia? Então, eu nasci em Campo Largo, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. E eu estudei lá, fiz ensino médio, fundamental lá. E com 18 anos eu fui para Curitiba fazer a graduação, né? Graduação em Letras Português, na Universidade Federal do Paraná. Legal. E como que foi, então, sua trajetória de ir para o doutorado na Unicamp? Como que aconteceu isso? Então, durante a graduação, eu fiz 2 iniciações científicas na área de aquisição de linguagem, mais na semântica cognitiva, com a professora Tereza Cristina Wachowicz. E quando eu estava saindo da graduação, eu sabia que eu tinha interesse em continuar na carreira acadêmica e em continuar trabalhando com aquisição de linguagem. Mas na época, o meu interesse maior era explorar a teoria de aquisição de linguagem, especialmente o inativo, um projeto que eu pudesse me focar, então, em explorar a teoria de aquisição de linguagem, que era algo que eu sentia que eu ainda não dominava suficientemente e que eu gostaria de explorar mais. Então, na época que eu estava saindo da graduação, a professora Tereza Cristina Wachowicz, ela estava fazendo um pós-doc com a professora Ruth Lopes da Unicamp, e então ela me recomendou, ela falou, por que você não tenta um mestrado com a professora Ruth Lopes? E foi assim, então, que eu fui parar na Unicamp.
você veio no mestrado, você fez mestrado com a Ruth na Unicamp, Aham. né, no IEL, e doutorado continuou por aqui também, né? Sim, quando eu estava passando para o doutorado, eu comecei a me interessar por questões da psicolinguística, mas mais ligado com ritmo e prosódia. Eu, inclusive, meu projeto original de doutorado, ele era inicialmente voltado a adultos, e então por isso que eu escolhi pedir para ser orientada pela professora Bernadette Abalri no doutorado, e eu entrei então com esse projeto de processamento de ritmo por adultos. E daí eu acabei mudando o meu projeto, porque eu também tinha interesse em fazer o sanduíche com a professora Anne Christophe na França. Então a gente acabou pensando em outro projeto juntos, que daí também trabalhava com aquisição de linguagem. Bacana, muito bacana. Foi juntando um pouco as coisas, né? E, Letícia, em que a formação na pós-graduação te ajudou em termos de realização como pesquisadora, né? Você disse, né? Já entendeu no final da graduação que você tinha interesse em continuar na carreira acadêmica, né? Então, como que foi fazer pós-graduação, mestrado, doutorado? A gente sabe que são muitos anos, né? De um investimento, né? Enfim, é um período muito particular, realmente. A carreira acadêmica tem os seus percalços, né? Como que foi para você? Foi uma realização? É algo que você está no pós-doc agora, então você continua. Então, como que foi isso para você? Quando eu li essa pergunta, eu falei, nossa, que pergunta difícil, porque é uma pergunta bem complexa, assim, porque a gente aprende muita coisa, né, na pós-graduação. Muito além do que a gente aprende em sala de aula, né? O que a gente aprende com os colegas, o que a gente aprende aplicando experimento e errando experimento, então, escrevendo tese, né? Então, eu acho que tem muitos aspectos, né, a ser explorado, assim. Então, eu diria que, em termos de realização como pesquisador, eu aprendi muitas coisas, né, graças aos professores, e graças à troca com os colegas, graças à experiência de fazer experimento. Me ajudou a aprender, a me tornar uma pesquisadora melhor, assim, a dominar métodos de pesquisa e de análise de dados, né, que são importantes, então, para a minha formação enquanto pesquisador na área. E em termos de mercado de trabalho, como que você sente essa questão da experiência com a pós-graduação? O que você tem vivenciado? O que você tem planejado também? Enfim, mas em termos de mercado de trabalho, como que você analisa essa sua experiência? Então, bom, como o meu objetivo dentro do mercado de trabalho é continuar na área de pesquisa e de ensino, né, em nível superior, me ajudou, né, a ter o diploma de doutora e também a ter o conhecimento que eu preciso para continuar e passar esse conhecimento para frente e continuar fazendo pesquisas na área de aquisição de linguagem, de psicolinguística. Bacana. E você está satisfeita com a sua atuação profissional, né? Fala um pouco para a gente, né? Você gosta de fazer experimento, pesquisa? Você se sente, né? Você está satisfeita? Eu diria que eu estou bastante satisfeita. Quando você está no mestrado, doutorado, pós-doutorado, bom, e assim por diante, a gente sempre tem aquele sentimento do que vai vir depois, né? Então, o que vai ser depois, né? Então, eu sei que esse não é o objetivo da minha carreira, né? Fazer pós-doutorado. Meu objetivo da minha carreira é ter um emprego fixo, dar aula numa universidade pública, fazer pesquisa e trabalhar, orientar, fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? Então, sim, eu gosto muito, né, de pesquisa, gosto muito de dar aula sobre os assuntos que eu domino, assim. Mas eu acho que, nesse momento, estando no pós-doutorado, é um momento que foi natural para mim, que me parece uma extensão do que eu já tenho feito para a minha formação, que é importante, porque vai me levar a melhorar o meu currículo, a melhorar as minhas habilidades em sala de aula também, porque eu tenho a oportunidade de dar aula também. E então vai me ajudar a chegar nesse objetivo final, que é ser professora universitária. Sim, sim. E quais são, então, os seus projetos futuros e sonhos profissionais, né? Então, você
falou que, de fato, é chegar nesse lugar, né? Enfim, que você dedicou todos esses anos. Tem mais alguma coisa? Fazer pesquisa com alguém, trabalhar com algum assunto, ou, enfim, usar algum aparelho, porque a gente tem isso, né? A gente gosta muito de vários, às vezes, trabalha numa área, mas dentro dessa área a gente pode explorar vários assuntos também, né? Enfim, tem alguma coisa com a qual você quer trabalhar ainda? Você pensa nisso? Enfim, já mudou um pouco aqui, ampliou para a escrita agora no pós-doc. Você tem já algumas outras ideias também de pesquisas futuras aí? Puxa, eu acho que são várias ideias, assim, né? Eu acho, assim, uma coisa que eu queria falar, assim, em termos mais práticos, uma coisa que se eu tiver a oportunidade de continuar no Brasil, de voltar para o Brasil e ser professora no Brasil, de ver a área de aquisição de linguagem como geral e ajudar a desenvolver tecnologicamente onde quer que eu esteja, assim, os meios que a gente tem, né, de realizar, os instrumentos de pesquisa que a gente tem, porque eu acho que a gente está caminhando, a gente está cada vez melhorando a nossa capacidade de análise de dados, de criar metodologias no Brasil, mas a gente ainda tem muito que caminhar. Então, eu gostaria de contribuir para isso, de criar um laboratório de aquisição de linguagem, ou então contribuir para um laboratório já existente e melhorar ele, né, em sentido de ajudar a criar métodos científicos mais rigorosos e a compreender como fazer uma análise de dados mais, enfim. Mais consistente, né? Enfim, tem muitas coisas, né, de fato, que a gente pode... e continua, né? Coisas que às vezes a gente pode trazer para o Brasil ou popularizar, né, Letícia? Porque a gente lê muitas coisas de fora e, no limite, quando a gente está fazendo o nosso trabalho aqui no Brasil, às vezes a gente está trazendo, né, a contribuição com o português brasileiro sobre aquele fenômeno, né? Sobre aquela área, né? Que já está rolando em outras línguas há algum tempo lá fora, né? Aí Sim. fora. E aí o que a gente faz é isso, né? Vamos trazer o português brasileiro para essa perspectiva, né? A nossa língua com as suas particularidades, coisas que acontecem e não acontecem, a gente brinca muito na linguística, né? Que o português brasileiro é uma coisa assim bizarra, né? É uma língua muito, muito realmente fascinante e muito particular, porque a gente vai comparar com o português europeu ou mesmo outras línguas, é muito bacana a nossa língua, né? Em termos científicos de estudar, né? E eu vejo que é isso, a gente traz, quando a gente trabalha com português, a gente está fazendo muito isso, né? Isso às vezes ainda é ficar um pouco atrás, porque eles já fizeram, né, aí às vezes lá fora pesquisas com outras línguas e já estão indo para níveis explicativos ou de buscar, né, outras fronteiras, né? Mas é importante, né, claro, porque de fato trazer a nossa língua, né? Você não vê isso também, né? Quando a gente faz as coisas com o português brasileiro, é muito importante para justamente acrescentar essa língua que a gente tem tanta pesquisa no Brasil, mas em termos, né, de geopolítica da ciência, né, às vezes você não tem tanto reconhecimento, né, dos nossos fenômenos, enfim. Com certeza. O estudo, a gente às vezes baseia conclusões linguísticas que a gente toma como universais, do desenvolvimento, a partir de uma meia dúzia de línguas eurocêntricas. Então, é muito importante a gente incluir outras línguas, e o português brasileiro é uma dessas línguas, né? E diversas outras línguas do Brasil também, né? É muito importante esses dados, porque a gente pode contribuir para corroborar essa e também questionar universais e repensar eles. Então, isso é realmente uma parte muito importante de, se eu tiver a oportunidade de voltar para o Brasil, contribuir para isso também. Com certeza, com certeza. Então, para a gente fechar, então vamos lá, essa pergunta eu acho ótima, né? Quais conselhos você daria para quem está cursando a pós-graduação agora, né, no programa, né? Olha, crianças, o que fazer, o que não fazer, né? Algo nesse sentido, né? O que você aprendeu mesmo, às vezes a duras penas aí na sua trajetória de pós-graduação? Eu achei essa pergunta muito legal e eu fiquei pensando assim, porque acho que dava para passar um dia inteiro falando assim, você sabe, né, Tuane? Dava para passar um dia inteiro falando sobre conselhos, né, que a gente gostaria de saber quando a gente começou. E, bom, eu resumi em 3 conselhos que eu acho bastante importantes.
E eu até anotei aqui para lembrar, pergunte, participe e compartilhe. Então, pergunte assim, pergunte tudo que você puder desde o começo. Pergunte para os professores, tire todas as suas dúvidas que você puder tirar. Pergunte para os secretários de pós, para os funcionários, saiba como funciona o processo de pós-graduação, como funciona para fazer matrícula nas disciplinas, como funciona para submeter a tese. Tenha todas as dúvidas esclarecidas, não só em questão de disciplinas, mas também em questão do funcionamento da vida acadêmica no seu laboratório, no seu instituto, como em geral, assim, como fazer para participar de evento, como fazer para ir atrás de bolsa, como fazer para pesquisar oportunidades de intercâmbios em outros lugares. Então, pergunte, seja curioso, vá atrás dos professores. Os professores, eles não ficam bravos se você faz pergunta, eles ficam felizes de saber que tem pessoas interessadas no trabalho deles. Então, não tenha medo de perguntar, de ir atrás. Então, eu acho que esse é o ponto, o primeiro conselho que eu daria. O segundo conselho é participe o máximo possível da vida acadêmica que você puder, tanto politicamente, quanto participe de eventos dentro da sua universidade, fora da sua universidade, se possível. E quando você estiver nesses eventos, a mesma coisa, pergunte nas falas de outras pessoas, nas falas de outros professores, entre em contato com professores ou outros pesquisadores, outros colegas que tem coisas que podem ser interessantes para você e para sua pesquisa. Então, participe mesmo da vida acadêmica e de eventos, porque isso faz diferença depois no futuro. E, em terceiro lugar, compartilhe as suas experiências com os seus colegas. Converse com os seus colegas de mestrado e doutorado, converse sobre as suas inseguranças, sobre suas esperanças, porque quando a gente conversa, a gente está sozinho. Que as pessoas que estão à nossa volta estão com as mesmas dificuldades que a gente, têm as mesmas dúvidas que a gente. E isso cria uma sensação de comunidade que é muito importante para a gente sobreviver esse período de pós-graduação, que nem sempre é fácil, né? Que é um período bastante pesado, bastante trabalhoso, emocionalmente e bom, em outros aspectos também. Exato. Essa parte emocional é bem importante, né? Letícia, obrigada. Acho que é isso. Encerramos a nossa conversa. Acho que você é uma das pessoas que tem muita experiência e muita bagagem realmente, né, para compartilhar. Que bom que a gente teve essa conversa. É pouco tempo aqui, mas eu lembro isso que você falou, você realmente praticava dessas trocas de compartilhar. Você sempre esteve muito disponível para ajudar e para trazer o que você sabia, o que você já tinha feito, o que você já tinha lido. Então, agradeço também toda a ajuda e agradeço aqui sua participação. E acho que vamos encerrar aqui, que já deu o nosso tempo. E é isso, gente. Obrigada. Beleza, obrigada, Tuane, por ter me convidado, Tuane e Thiago, e boa semana para vocês.